Então, estamos gravando então. Bom, seguinte pessoal, aqui então a gente vai ter o sistema digestivo também, e o sistema digestivo, ele nada mais é do que um grande tubo, tá? Imaginem isso, é um grande tubo, ele vai ter uma abertura na cavidade oral, e ele vai ter que é a abertura de entrada, e ele vai ter uma abertura de saída na cavidade anal, tá bem? Ao longo desse tubo vão acontecer uma série de coisas, tá? Uma série de transformações, transformações que vão ser tanto químicas, quanto físicas, quanto mecânicas. Só ligando meu aquecedor de novo aqui que começou a esfriar. Então, assim, ó, essas transformações químicas, por exemplo, elas vão ser transformações de moléculas. Então, as moléculas elas vão ser transformadas em moléculas simples. Primeiramente, vocês precisam lembrar o seguinte: nós temos três grandes grupos, né, de nutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e os lipídios, tá? Ou ácidos graxos ou gorduras, tá bem? Essas substâncias, elas são substâncias complexas. Substâncias complexas por quê? Por exemplo, uma proteína, ela é formada por várias substâncias menores que são chamadas de aminoácidos, ok? Então, para que uma proteína, ela não consegue ser absorvida pelo sistema digestivo, ela não consegue ser absorvida pela mucosa digestiva, ela não consegue entrar como proteína para dentro do sistema sanguíneo. Então, é necessário que ela seja quebrada. Então, o sistema digestivo vai quebrar essa proteína em aminoácidos, tá? Nos aminoácidos que estão compondo essa cadeia de proteínas, para que então esses aminoácidos possam então ser absorvidos pelo sistema digestivo, certo? Quando a gente fala de carboidratos, nós temos desde um carboidrato simples, um monossacarídeo, né, por exemplo, como a glicose, como o amido de milho, até disacarídeos, trissacarídeos, polissacarídeos, certo? Substâncias que elas são muito complexas, né, no número de carbonos e no número de elementos. Então, esses carboidratos também eles precisam ser quebrados em substâncias menores para que essas substâncias menores consigam ser absorvidas lá pelo trato gastrointestinal, tá bem? Então, sempre os carboidratos vão ser quebrados na sua menor forma, que é o monossacarídeo. Tá? E a glicose é o exemplo maior que a gente tem de um monossacarídeo. É o C6H12O6, ok? Perdão, C5H11O5. Essa é a formação da glicose. Então, o que nós precisamos também? Os lipídios, tá? As gorduras, elas também precisam ser quebradas em gorduras menores, né? Em ácidos graxos menores, em cadeias menores de gorduras, para que essas gorduras, para que esses lipídios menores, então, consigam ser absorvidos. Então, vejam que tudo que vai acontecer ao longo do trato digestivo, tá? São transformações, né, químicas, transformações que vão quebrar essas cadeias para transformar essas substâncias complexas em substâncias mais simples. Transformações físicas que vão proporcionar também que essas substâncias elas tenham um meio de interação com as substâncias, com as enzimas maior, né? Então, por exemplo, na boca a gente vai ter transformações tanto químicas quanto mecânicas, porque vai entrar um alimento grande dentro da cavidade oral, um pedaço de pão, por exemplo, e esse pão vai ser mastigado. E essa mastigação vai fazer com que esse pão seja dilacerado. Então, do ponto de vista físico, entra um material que é sólido, grande, e ele vai ser quebrado, né, mecanicamente em vários pedaços menores. Isso proporciona que a saliva, então, entre em contato com esses pedaços menores de pão e facilita a transformação química. Né? Se vocês lembrarem da química e da física do segundo grau, quanto maior, né, a superfície de ação, maior a efetividade de uma enzima. Então, o alimento ele precisa ser quebrado, né, mastigado várias vezes para que a superfície de ação das enzimas que vão trabalhar em cima daquelas substâncias consiga ser mais efetiva. Tá? Então, essa é a transformação química que vai acontecer, física que vai acontecer ao longo do sistema digestivo. E, além do mais, vão acontecer também transformações biológicas, porque nós vamos ter lá dentro do nosso intestino, nós vamos ter uma flora, né? Nós vamos ter uma série de bactérias. Essas bactérias elas vão viver conosco em simbiose. O que significa essa simbiose? Elas estão convivendo conosco e, para nós, elas estão sendo benéficas, mas, né, em algum momento, elas também
estão se aproveitando de nós, se aproveitando do que a gente come. Então, isso é uma simbiose. Pode chegar um momento em que elas vão assim, ó, se sentir agredidas e vão nos agredir de volta? Sim, pode acontecer. Né? Pode acontecer algum desequilíbrio e isso vai nos dar alguns sinais e sintomas de algumas patologias, de algumas doenças. Né? Então, isso são algumas transformações biológicas que vão acontecer. Então, dentro do sistema digestivo, o sistema digestivo como um todo, ele nada mais é do que um grande tubo, certo? Onde o alimento que nós vamos ingerir, ele vai passar ao longo desse tubo e ele vai sofrer uma série de transformações para que lá no intestino delgado, mais especificamente no jejuno, tá? Essas substâncias que foram quebradas e transformadas, essas substâncias elas ganhem condições de passar a barreira do intestino e entrar para dentro da nossa corrente sanguínea. Certo? Isso é importante, por quê? Porque são essas substâncias que vão garantir para nós que outras substâncias importantes sejam produzidas no nosso organismo. Por exemplo, eu preciso que a insulina seja produzida pelo pâncreas, mas para que a insulina seja produzida no pâncreas, eu preciso primeiro de energia. Essa energia vai vir de onde? Da glicose, que é absorvida pelo trato gastrointestinal, que é absorvida pela mucosa e cai dentro da corrente sanguínea. É necessário também alguns lipídios, tá, para produzir essa insulina, porque essa insulina ela é um hormônio, e todo hormônio ele tem uma base lipídica. Então, esses lipídios eles vão vir da onde? Da nossa alimentação também. A nossa reprodução celular, a multiplicação celular que as nossas células estão constantemente fazendo, né? Alguns tecidos, não todos. Mas essa replicação celular significa produzir uma nova célula e significa produzir uma nova célula com uma membrana plasmática, para início de conversa. E essa membrana plasmática é uma bicamada lipídica, certo? Lembram? A constituição de uma membrana plasmática, aquela constituição de mosaico fluido, onde eu tenho uma bicamada lipídica com várias proteínas colocadas nessa membrana plasmática. Então, nada mais, né, do que esses lipídios, eles vêm e essas proteínas, né, elas vão ser formadas a partir do que foi absorvido dentro do nosso sistema gastrointestinal. Então, é necessário essas transformações, essas mudanças, tá, dentro do nosso sistema gastrointestinal para que essas substâncias elas sejam absorvidas. E essa é a importância da absorção de substâncias que nós temos dentro desse sistema, ok? Bom, vamos lá. Então, assim, ó, esse tubo digestivo, o início dele vai ser pela boca, tá? Ela é a porção inicial desse tubo digestivo e anatomicamente ela vai ser formada por uma parte externa e por uma parte interna, tá? A parte externa ela vai ser chamada de vestíbulo e ela está limitada, tá, pelos lábios e pelas bochechas. Então, anteriormente eu vou ter os lábios e lateralmente eu vou ter as bochechas. Depois eu vou ter uma parte interna que ela vai ser delimitada pela gengiva, tá, e pelos dentes. E vou ter também as bochechas, né, internamente delimitando as laterais dessa boca também, certo? Só vamos passar aqui. Bom, na parte interna dessa boca ainda, tá? O que nós vamos ter então? Ali está colocado ó, a delimitação lateral dela, tá? E ventral, nas laterais nós vamos ter então as bochechas, tá? Os músculos bucinadores, então delimitando as laterais dessa cavidade oral. A região anterior, tá? Ela vai ser delimitada pelos alvéolos e pelos dentes. E na região dorsal, nós vamos ter uma comunicação com a faringe. Tá? Aquela faringe que a gente viu lá no sistema respiratório, a gente vai vê-la novamente agora. Tá? Por quê? Porque nós vamos ter... lembram que eu disse para vocês que a faringe tem 3 porções? Tá? Porção nasal, porção oral e porção laríngea. Agora nós vamos falar de sistema digestivo. O sistema digestivo vai compartilhar de 2 porções dessa faringe que a gente falou em sistema respiratório, tá? O sistema digestivo vai compartilhar da orofaringe e da laringofaringe, ok? Que mais? Nós vamos ter como soalho dessa cavidade oral, nós vamos ter então a língua. Tá? A língua ela vai ser uma estrutura também extremamente importante para nós, não somente do ponto de vista sistema digestório, mas também ela vai ser um órgão sensitivo, porque ela vai conseguir captar as sensações térmicas, as texturas dos alimentos que nós estamos comendo. Ela vai também conseguir fazer parte das transformações mecânicas que nós vamos fazer ao longo da mastigação. Então, a língua vai fazer com que o alimento ele faça um contorno dentro da cavidade oral, passando também entre os dentes específicos que a gente vai ver que a gente tem ali também. Então, a língua ela vai fazer essa função. Também ela vai fazer uma função de impulsão.
ela vai impulsionar o alimento lá para a orofaringe, fazendo com que a gente engula esse alimento. Ela vai fazer uma pressão desse alimento contra o palato duro e o palato mole, empurrando esse alimento lá para trás, empurrando esse alimento contra a orofaringe, nos forçando a engolir, tá? O que mais? A língua também ela vai ter a função dentro da fonação, ela vai ter uma língua dentro da fala, então ela também tem uma função importante dentro disso, para que a gente consiga pronunciar as palavras, para que a gente consiga colocar os fonemas de forma correta, ela vai ser extremamente importante por causa disso também, tá bom? A parte superior, o teto dessa cavidade oral, vai ser formado então pelo palato, tá? Pelo palato duro e pelo palato mole. O palato duro, mas nada mais é do que o próprio osso palatino, certo? E aí o palato mole é uma estrutura fibromuscular que está colocada para trás, tá? Do palato duro, para trás do osso palatino. É uma estrutura muscular que vai controlar a passagem que nós vamos ter entre a nasofaringe e a orofaringe, certo? Pensem o seguinte, quando nós estamos respirando, nós vamos ocupar a naso, a oro e a laringofaringe. Quando nós estamos comendo, nós vamos ocupar somente duas porções, a oro e a laringofaringe. Nós precisamos de alguém que tranque, tá, a passagem para o nariz no momento que a gente está comendo e no momento que a gente está engolindo. Quem vai fazer isso vai ser o palato mole, tá bem? Mais especificamente, uma porção do palato mole chamada úvula. Quando essa função ela é trancada ou ela é negligenciada ou ela não acontece por algum motivo, aquilo que nós estamos comendo pode passar para dentro da cavidade nasal. Então, em alguns momentos, vocês podem ver que vai falhar a deglutição de vocês, pode vazar gás do refrigerante pelo nariz, pode passar um grão de arroz para a cavidade nasal, então vocês se afogam de alguma forma, sair suco pelo nariz, certo? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Pode haver uma falha em algum momento ali, mas não significa que seja situação patológica, não. Pode ser, por exemplo, o cara está comendo, mastigando, daqui a pouco chega um desgraçado, conta uma piada, o cara vai rir, pá, sai suco pelo nariz, sai feijão pelo nariz, né? O que tu está comendo vai acabar subindo lá para o nariz, mas isso é uma falha, porque a gente está mastigando e quando a gente vai rir, a gente puxa o ar para poder dar a risada. E aí, nesse puxar o ar para poder dar a risada é que vai haver a falha, certo? Então, isso pode acontecer essas falhas, né, para nós, sem ser necessariamente uma situação patológica. Claro que em situações de patologia, isso é muito mais complicado, ok? Mas essas falhas ali da úvula trancando a passagem para o nariz, ali para a cavidade nasal, isso pode acontecer em alguns momentos, tá? E aí eu já mostro a imagem para vocês ali. O que mais? Essa cavidade oral, ela vai receber também secreções de saliva, tá? A mucosa que está revestindo a cavidade oral é uma mucosa também cheia de células mucoides, tá? Cheia de células caliciformes, que a gente chama, e essas células também elas estão produzindo muco. Só que a taxa de muco, a taxa de saliva que essas células estão produzindo é pequena. E existem grupamentos, tá, de glândulas que vão colocar grandes quantidades de saliva para dentro da cavidade oral. Então, ao redor, tá, das estruturas orais, nós temos glândulas salivares em conjuntos, tá, colocadas, que vão lançar, através de ductos, a sua saliva para dentro da cavidade oral. Então, nós vamos ter, na verdade, 4 pares de glândulas. Tá? Nós vamos ter as glândulas parótidas, nós vamos ter as glândulas submandibulares, as glândulas submaxilares e as glândulas sublinguais. Tá? Essas todas são as glândulas que estão produzindo saliva e lançando essa saliva para dentro da cavidade oral em grande quantidade. Tá? Alguns estudos chegam a dizer que a gente produz, em média, em torno de 800 a 1.200 ml de saliva por dia. Tá? Alguns estudos falam isso. Então, vejam que é muito guspe. É muita saliva para uma boca só. Então, isso significa, porque eu falo isso, porque quando a gente fala em deglutição, tá, em engolir alguma coisa, parece que a gente está engolindo somente aquilo que a gente está mastigando e colocando para dentro da cavidade. Parece que a gente vai só engolir alimentos. E não, nós estamos constantemente, tá, engolindo saliva também. Então, nós estamos constantemente fazendo deglutição de saliva. Ok? Então, ali, ó, a dinâmica entre orofaringe e nasofaringe e entre orofaringe, laringofaringe e traqueia é uma dinâmica muito importante para isso,
tá? Então, nós podemos, se isso não funciona bem, na hora que a gente está engolindo saliva para dentro do esôfago e para dentro do estômago, pode ser que essa saliva seja aspirada para dentro do sistema respiratório, seja aspirada para dentro da traqueia. No nosso caso, né, como nós não somos patológicos, cada vez que a gente aspira um pouco de saliva para dentro da traqueia, a gente se afoga. Isso dá tosse, se incomoda, né, isso irrita e a gente fica tossindo até conseguir limpar aquela saliva de dentro da traqueia, tá? Essa aqui é uma imagem, então, ó, da língua, tá? Da língua, da boca, da cavidade oral. Vejam que aqui, ó, a gente tem toda a parte dos lábios, tá? Dos lábios externos, do vestíbulo externo. Aqui a gente tem uma parte da musculatura da bochecha cortada, tá? Dos bucinadores cortados. Aqui a gente consegue enxergar, ó, os dentes, tá? E a gengiva, que é o que está fazendo a delimitação dessa externa, dessa cavidade oral, tá bem? Os lábios aqui, ó, eles estão fazendo a parte do vestíbulo externo e os dentes e as gengivas estão fazendo parte do vestíbulo interno, tá? Então, o que seria vestíbulo? Seria a abertura. Então, essa abertura tem uma parte de fora, que são os lábios, e tem uma parte de dentro, que vai ser, então, a gengiva e os dentes, ok? Vejam aqui, ó, a gente consegue notar aqui, deixa eu só abrir meu lapisinho aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, uma parte óssea, tá? Que é a parte do maxilar e do palato, certo? Então essa aqui é a parte do palato duro e daqui para trás, ó, nós temos uma parte fibromuscular até lá atrás que vai ser então o nosso palato mole. Tá bem? Então, quando a gente fala em palato duro, a gente está falando em estrutura estrutura óssea. E quando a gente está falando em palato mole, a gente está falando em estrutura que ela é fibromuscular, tá bem? Vocês vão sentir na boca de vocês aí, tá? No céu da boca de vocês vão sentir uma estrutura rígida, que é a estrutura óssea, que é o palato duro, e em algum momento esse palato ele deixa de ser duro e começa a ser mole, tá bem? Então, mais ou menos da metade do céu da boca para trás, nós temos então um palato mole, ok? E lá atrás, ó, nós temos uma estrutura muscular, que é a úvula, e essa úvula então é a responsável por fazer então o controle aqui, ó, desta passagem aqui, tá bem? Daqui para cima eu vou ter nasofaringe e daqui para baixo, então até ali embaixo eu vou ter orofaringe, ok? Então a úvula ela controla essas passagens ali, essa passagem entre a naso e a orofaringe, ok? O que mais? Aqui, ó, a gente consegue visualizar também, ó, um grupo de glândulas, tá? Essa aqui é a glândula submaxilar, tá bem? É um dos conjuntos de glândulas salivares que nós vamos encontrar. Deixa eu limpar de novo aqui, deixa eu fechar aqui, passamos aqui. E aí, deixa eu mostrar antes essa imagem aqui para vocês, ó, que a gente estava falando antes. O seguinte, notem que nós temos aqui, ó, dentes diferentes, tá? Ó, dentes que eles têm um aspecto de faca, dentes que eles têm um aspecto de furador e dentes que eles têm um aspecto de como se fosse amassar alguma coisa, tá bem? Então esses dentes eles vão ter nomes específicos e esses dentes também vão ter funções específicas, tá bem? Nós vamos ter aqui na frente então, ó, dentes que têm a função de cortar o alimento. Aqui nas laterais, ó, nós vamos ter dentes que têm a função de perfurar alimentos, tá? E depois nós vamos ter então também dentes que têm a função de macerar, tá? De amassar alimentos, ok? Professor, Oi. nós vamos precisar saber todos os nomes dos dentes até? Não, isso não, tá? Eu só vou mostrar para vocês aqui para vocês ficarem sabendo daí, mas não é preciso decorar isso não. Ah, tá. Obrigado. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, só para a gente ficar sabendo então, tá? A gente vai ter dentes que a gente vai dividi-los, tá? Em dentes que vão ser descidos e dentes que vão ser permanentes, ok? Os dentes descidos, eles vão ser 20 ao todo, são os dentes de leite que a gente vai ter. E eles vão ser 4 incisivos, 2 caninos e 4 molares, tá? Em cada uma das arcadas dentárias, em cada uma das maxilas, ok?
Que mais? Dos permanentes, nós vamos ter ao todo, então, 32 dentes, onde vão ser 4 incisivos, 2 caninos, 2 pré-molares e 6 molares em cada maxila, tá bem? Os incisivos são os dentes da frente, são os 4 dentes frontais e eles são destinados a cortar os alimentos. Os caninos são os dentes das laterais, que eles são destinados a perfurar os alimentos, tá? E os molares são os dentes que são responsáveis por amassar os alimentos, tá bem? Então, dependendo da textura do alimento, a gente vai ter mais a ação de um dente ou mais a ação de outro, tá bom? Esse dente também ele tem uma constituição, tá? Então, ele vai ter a parte branca, a parte externa dele, que é a coroa, é o que está sobre a gengiva, tá? Ele tem uma raiz, que é o que está implantado nos alvéolos, e o alvéolo nada mais é do que o espacinho lá na arcada dentária, na estrutura óssea da maxila e da mandíbula, tá? Onde esses dentes estão colocados. E o colo, que é uma região de transição entre a coroa e a raiz, tá? É uma parte que fica ali sobre a gengiva, tá bem? Também só para a gente saber disso. Uma outra... Opa! Aqui. Essa imagem aqui, ó, é uma imagem que mostra para nós o seguinte. Então, aqui, ó, vejam, eu tenho aqui os dentes colocados, tá? São dentes descidos, colocados sobre as estruturas das arcadas dentárias. E já estão aqui, ó, em azul, em formação novos dentes, tá? Dentes que depois, então, eles vão crescendo, eles vão se calcificando e eles vão empurrando os dentes descidos para baixo até que eles caiam. E esses novos dentes aqui, ó, eles vão, então, ocupar o lugar dos dentes descidos, são os dentes permanentes, então. Tá? Então, só para a gente ter uma noção ali como que esses dentes permanentes estão se formando, tá bem? Eles estão aqui, ó, colocados na matriz óssea da mandíbula e na matriz óssea da maxila, e eles vão se consolidando, né, a partir de produções hormonais também, e eles vão empurrando esses dentes de leite para fora, tá? Até esses dentes caírem. Essa aqui, ó, é uma imagem, então, da estrutura anatômica de um dente, tá bem? Aqui a gente tem a parte branca, que vai ser a coroa, o que está para fora da gengiva, tá? E aqui, ó, a raiz do dente, que ela está, então, colocada nessa estrutura aqui, ó, que é o alvéolo dentário. Aqui. Então, opa, cadê meu lapisinho? Aqui, meu lapisinho. Ó, essa aqui é a estrutura do alvéolo dentário. Alguém mandou um comentário, eu já olho, tá? Essa é a estrutura do alvéolo. Deixa eu só limpar isso aqui agora. Por que há a troca dos dentes? Assim, ó. Primeiramente, porque a gente não tem espaço na arcada dentária, tá? Logo ao nascimento, para que hajam todos os dentes, ok? Também o que se fala, o que se diz, é que existe também uma necessidade de uma troca, tá? Mais ou menos ali ao final ao final da puberdade, ao final da adolescência, que todos os dentes tenham sido trocados, porque esses dentes também eles vão ter uma constituição diferenciada, eles têm uma constituição um pouco mais frágil, tá? E, em teoria, também, eles sofreram a ação de bactérias, tá? Que são bactérias que degradam, tá? Resíduos de leite. Então, a gente passou por uma fase de amamentação como mamíferos, tá? E aí, depois, existe a necessidade de troca desses dentes para dentes que sejam mais resistentes em estrutura, né, para conseguir resistir até o final da nossa vida. Então, o que você fala, primeiro, é que a gente não tem espaço suficiente na boca para acomodar todos os dentes que nós deveríamos ter, e aí então vão nascer novos dentes para substituir esses, né, para conseguir colocar cada dentária. E também, né, porque existe a necessidade de troca por causa do desgaste que esse dente primário, né, esse dente de leite, ele tem até mais ou menos ali os nossos primeiros 15, 16 anos de vida, tá bem? Então, provavelmente essas são as teorias. Com certeza os odontólogos têm outras teorias, mas o que a gente sabe, assim, a princípio, né, de uma forma mais fria, mais crua, é isso, ok? Nada, merece. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente só tem uma imagem, então, mostrando em vermelho, tá?
é a artériazinha que está irrigando esse dente, tá? Em azul é a veiazinha que está tirando o sangue desse dente. E aí, depois também em amarelo aqui, ó, é o nervinho que nós temos para cada um desses dentes, tá? Nós temos aproximadamente, então, 3 a 4 canais para cada dente, tá bem? Então, cada canal é isso aqui, ó. O que tem passando em cada canal? Uma artéria, uma veia e uma raiz nervosa, tá bem? Então, é o que nós vamos encontrar para cada um dos dentes, certo? Essa parte aqui, ó, vai ser o esmalte do dente, tá? Essa parte mais esbranquiçada é uma estrutura córnea, é uma proteína chamada queratina. Ela é uma estrutura bem dura, bem rígida, semelhante ao que a gente vai encontrar nas nossas estruturas ósseas, tá? Semelhante, não é a mesma coisa, mas é semelhante, então ela é bem resistente, certo? E abaixo dela nós vamos encontrar a dentina, tá? Que já é uma estrutura um pouco menos resistente, e abaixo dessa dentina, então, nós vamos encontrar as estruturas dos canais, tá? As estruturas onde nós vamos ter, então, as raízes nervosas e a vasculatura do dente, ok? Só passar aqui. Professor, Oi, pode falar. quando tem tratamento de canal, então é na raiz do dente que é feito? Aqui, isso mesmo. Tá? Essa raiz aqui mata ela, né? Acaba preenchendo esse espaço aqui, mata a raiz do dente e aí não tem mais o incômodo do dente doendo, né? Então, para que tu precise fazer o canal, primeiro a tua cárie, ela deve ter descido, né? Até aqui embaixo, ó. Descido até aqui, e isso já está te causando dor, né? E não deve ter mais nenhum tipo de restauração que te proteja quanto à entrada dessas de bactérias ali. Então, existe a necessidade de... Deixa eu limpar aqui. Existe necessidade de bloquear esse canal aqui, não somente para que tu não sinta dor, mas também para que as bactérias da cavidade oral, elas não penetrem pela tua corrente sanguínea aqui, ó. Porque se elas penetrarem pela tua corrente sanguínea, elas vão pegar um caminho e vão para todo o corpo, certo? Então, pode existir o que a gente chama de sepse, né? Que é uma disseminação de uma infecção pela corrente sanguínea, e o foco dessa sepse pode ser um foco dentário, pode ser um foco da cavidade oral. A gente até não atenta muito, tá? Mas a gente tem, assim, ó, os estudos recentes que a gente tem, é que nós temos dentro da cavidade oral 10, deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui para vocês, ó, 10 elevado na potência 19. Isso aqui, ó. Essa é a quantidade de bactérias que nós temos dentro da cavidade oral, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o que a gente faz? Pega esse 10 e bota mais 19 zeros além dele. Essa é a quantidade de bactérias que a gente tem dentro da cavidade oral. Então, ou seja, é uma quantidade muito grande de bactérias, tá? Por isso que também aspirar de saliva para dentro do sistema respiratório, certo? É uma coisa perigosa, porque nós podemos infectar o sistema respiratório com saliva. E aí a gente pode fazer também pneumonias a partir da saliva. Então, essas são as grandes questões. Então, se a gente, alguma dessas bactérias entra do sistema digestivo aqui da boca, por um buraco no dente, por uma cárie, para dentro da nossa circulação, então a gente tem um risco. A gente tem um risco que essa bactéria faça uma infecção à distância. Oi, fale. Alguma pergunta? Pessoal, nossa janela vai fechar aqui, tá? A gente está no último minuto, ok? Então, vocês só fecham aí e acessam de novo lá pelo link, ok? Eu vou fechar aqui. Então é verdade que quando diz que por dente é bem fácil de pegar uma infecção. Sim. Tanto é que hoje, dentro da terapia intensiva, o papel do dentista é bastante importante para nós também, por causa da prevenção das infecções vindas da cavidade oral. Tá? Vou só fechar a janela aqui e a gente volta conversando na próxima, ok? Entrem de novo lá.